A gente fala muito, todas as coisas que a gente quer fazer, mas a gente não precisa falar tudo, porque as crianças, elas aprendem muito por imitação. Eu aprendi isso numa viagem que eu fiz para a Turquia. Fui para a Turquia, eu fui lá dar aula, eles falaram, Estevão, a gente vai dar aula para uns adolescentes, você é especial, você vai ver na hora. Eu não sabia. Sabe o que aconteceu? E eu entrei na sala e a minha amiga falou, o detalhe é, esses alunos têm deficiência auditiva e eu ia dar aula de música para eles. Eu fiz assim, nossa! E eu que tinha a maldição da explicação, como é que eu vou fazer isso sem falar nada? E eu fui obrigado a falar com o meu cotovelo, a falar com a minha mão, a falar com o meu olho, a falar com a minha sobrancelha, a falar com as minhas costas, a falar com a minha barriga, com o meu pé, a falar com todo o meu corpo. Eu estava dando aula de percussão corporal e esses alunos na Turquia com deficiência auditiva foram os alunos que mais me escutaram. E eu falei, nossa, mas por que eles fazem tão bem? Porque esses alunos não esperam pelas palavras. Esse processo que eu vivi na Turquia com esses alunos, e tenho que levar para os meus alunos, que têm 100% da audição, que escutam muito bem, e eu tinha que falar menos e fazer mais. E descobri que funcionou muito bem, mas pouco a pouco, eu fui num processo de, em vez de falar, ó, gente, bate 2 vezes assim, depois vira a mão assim, depois bate a mão assim, eu apenas fazia assim uma pose com o corpo, como quem vai começar algo importante. E quando eu voltei para dar aula para meus alunos, eu voltei assim, preparando o impulso, sem falar, mas comunicando, preparando o meu corpo para comunicar com as crianças. E, pouco a pouco, eu fui falando menos, fazendo mais os movimentos, mostrando que a conexão do olhar é muito importante e que você pode me seguir e que eu não preciso falar que você tem que virar a mão, bater a mão 2 vezes, é só você fazer. Uma frase muito bonita da grande Montessori, que ela fala que toda a informação desnecessária pode ser um obstáculo na formação e no desenvolvimento da criança. Se você fala, Juninho, põe a mão aqui, bate, vira, você está deixando que ele pense no que ele errou para melhorar na hora que repetir. É assim que as crianças brincam, por repetição. E as crianças não vão ficar por, você errou, cara, quem errou, não. Vai lá e faz de novo, não desista, siga. E as crianças, os meus alunos começaram a falar, nossa, o professor parou de falar. Se ele parou de falar, eu tenho que estar mais atento, porque ele não vai explicar. E se ele não vai explicar, eu tenho que perceber o que eu errei e eu mesmo ter a minha autodisciplina para melhorar na hora que repetir. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a ter alunos mais inteligentes, que não esperavam pelas palavras, esperavam pelo corpo. E o corpo das crianças começaram a ficar mais inteligentes também, porque elas ficaram prestando atenção nos detalhes. Já que eu não falava como é que ia ser a atividade, eu chegava na aula em silêncio. E eles já sabiam que algo de surpreendente ia acontecer e que eu ia comunicar o meu corpo interativo com eles, ensinar brincadeiras sem falar nada, eles iam repetir, alguns iam errar, mas o processo de fazer a brincadeira funcionar vai ser muito mais rápido do que se eu estivesse falando. Não, Júnior, fica quieto, faz silêncio, olha aqui, vem aqui. E assim eu descobri que mais efetivo que é chamar a atenção através do medo, dando chilique, é pelo encantamento. Chamar e reter a atenção pelo encantamento de um bom repertório brincante, que é um outro fundamento essencial do meu método de ensino. O bom repertório brincante vai trazer um encantamento com a criança. E assim, conectado à linguagem corporal, um segundo fundamento do meu método de ensino, você vai ter uma comunicação efetiva para comunicar a sua informação, transformar em conhecimento junto com as crianças. Tudo isso com a linguagem corporal.